A greve do metrô começou por causa da demora de um processo na Delegacia Regional do Trabalho. Os metroviários firmaram um acordo em maio com a companhia do metrô para a obtenção de um adicional de periculosidade de 30%. Ele seria concedido atendendo a decreto do governo federal aos trabalhadores que atuam em áreas ligadas à energia elétrica onde há risco de vida. Mas até hoje, a DRT não definiu quem deve receber o adicional. Decorridos esses 110 dias, né, ele só implantou para cerca de 320 pessoas, né, e nós temos nessa condição coisa de 2.200 pessoas aqui no metrô. Né. Esta lei é muito genérica e somente foi aplicada até hoje nas empresas que produzem e distribuem energia elétrica. Esse parecer da Delegacia do Trabalho estava pronto ontem, né, ao meio-dia. Nós fomos lá na Delegacia do Trabalho, eu li esse laudo, ele estava pronto, né? E aí, não sei por que motivos, né? Mas o delegado do Trabalho disse que não enviaria esse laudo ontem para o metrô, né? Apesar da gente ter alertado sobre a possibilidade, né, de se chegar a uma paralisação no sistema, né? Disse que não enviaria esse laudo para o metrô
e, ao contrário, iria enviar esse laudo para Brasília para sofrer novas apreciações em Brasília. Eles garantem que não parariam o serviço desde que não tivessem que entrar nas áreas onde existe alta tensão. Eles mostram um documento que entregaram no último dia 6 à diretoria do metrô, avisando que só pegariam os trens se eles fossem deixados nas plataformas das estações. Uma forma de forçar a empresa a pagar o abono periculosidade para mais 1.700 funcionários. O laudo pericial que a Delegacia Regional do Trabalho preparou a respeito continua retido nas mãos do ministro Almir Pazianotto, em Brasília. O delegado de São Paulo é representante legal do ministro aqui. A gente estranha o que está havendo. Se o laudo não tivesse ido para Brasília, essa greve não tinha acontecido. O TRT julgou ilegal a greve dos metroviários e será cobrada uma multa diária de 20 mil cruzados do sindicato desde as 0 hora de ontem, caso os metroviários não voltem ao trabalho imediatamente. Neste momento, os funcionários do metrô estão em assembleia no sindicato para decidir se voltam ou não ao trabalho. Aqui atrás, um companheiro nosso tomou um choque de queimadura de 3º grau, só salvou porque Deus quis. Eu também levei choque. Como é que foi? Eu estava trabalhando no compressor. Quando eu levei a mão para verificar no vazamento, eu encostei a mão no rabicho da andorinha da escova, no motor de tração, e fiquei agarrado. E na hora que vinha checando, eu, sem querer, pus a mão num terminal, né? Estava energizado, 750. Naquilo, eu levei aquele tranco, a vista escureceu e eu caí de costas no chão. Só que ninguém sabe disso, porque a empresa não divulga isso. E nós, o trabalhador, não tem meio de comunicação para divulgar isso para o público saber da verdade. Desde quinta-feira, os funcionários que operam áreas consideradas de risco não trabalham. E hoje, o presidente do metrô, Walter Nori, anunciou 30 demissões. Apesar da paralisação ela ser parcial, né, o pessoal só não está entrando em áreas de risco, estão nos seus postos. Se houver demissão de companheiros, aí sim a gente vai entrar em greve, isso envolvendo os terminais rodoviários, o setor de obra e o setor administrativo. Bem, o que a gente quer é uma resposta concreta, ou seja, queremos o laudo para poder decidir em cima dele e em cima da decisão do metrô. A partir de amanhã, o metrô volta a funcionar normalmente. A decisão de voltar ao trabalho aconteceu nesta assembleia, realizada agora à noite na frente do sindicato. Os metroviários resolveram acatar a proposta feita hoje pelo governo do estado. A proposta inclui a revisão das demissões e a divulgação até sexta-feira do laudo pericial que comprova a periculosidade reivindicada pelos metroviários e que está nas mãos do ministro do Trabalho. Nós temos uma assembleia marcada para segunda-feira, onde a gente vai reavaliar se de fato cumpriram, né? De nossa parte, a gente está dando esse voto de confiança e está dando em nome da população esse voto de confiança, tanto ao metrô quanto ao ministro, né? No sentido de que, acho que agora a gente espera que da parte deles também essa confiança não seja traída, tá certo? A gente volta ao trabalho, né? E espera que se cumpra, porque se não for cumprido, se houver demissões, se mantiverem as demissões, se rever essa posição, não for revisto também com esse caráter de que os metroviários estão dando esse voto de confiança e as punições não forem revistas, né? A proposta da gente é entrar em greve a partir das 0 hora de terça-feira que vem. Porque, evidentemente, todo o aumento que dermos a mais pode até refletir no custo da tarifa, que estaria, então, penalizando muito mais a população. A gente não acredita, né? A gente sabe que a tarifa do metrô é subsidiada, só que, evidentemente, ela tem que ser subsidiada não pelo salário dos metroviários, ela deve ser subsidiada pelo governo, ele arrecada impostos para isso, a gente não quer, de forma alguma, onerar a tarifa. Terminou agora há pouco a Assembleia dos Funcionários do Metrô. Eles decidiram aceitar a contraproposta da empresa. Assim, não haverá mais a greve marcada para 0 hora desta terça-feira. A campanha salarial dos metroviários começou em meados de outubro e avançou rapidamente. A companhia do metrô tinha todo o interesse em não provocar nenhum impasse, agora quase às vésperas das eleições à Prefeitura de São Paulo. E por isso mesmo, hoje de tarde, a companhia resolveu melhorar um pouco mais o acordo com os metroviários. O acordo ficou assim: eles vão receber 2 abonos de 20%. Em outras palavras, cada metroviário vai receber no mínimo 1 milhão de cruzeiros de abono. Vão receber também o quinquênio, a partir de novembro. Isso significa 5% a mais no salário do trabalhador a cada 5 anos de casa. A decisão de aceitar este acordo e não entrar em greve foi tomada agora de noite em assembleia que reuniu 1.500 metroviários. A gente entendeu que a proposta ela avançou até o possível aí, né? Diante da perspectiva de que a greve saísse. E a gente entendeu também que fazer a greve nesse momento, tanto pelo momento político como que está colocado hoje, em especial para a cidade de São Paulo também, né? Ela iria trazer talvez muito pouco avanço, né?
nas nossas reivindicações. São Paulo está sem metrô. Os metroviários entraram em greve à meia-noite e só voltam ao trabalho no sábado. A decisão foi tomada agora à noite numa assembleia da categoria na sede do sindicato. O protesto é contra a demissão de um funcionário e a punição de outros 5 depois dos últimos acidentes ocorridos no metrô. Os metroviários prometem estender o movimento se a direção da empresa continuar com as punições. Mas o governador Orestes Quércia não se mostra disposto a voltar atrás. Isso é uma brincadeira. E ninguém está brincando aqui, não. E outra coisa, é bom que eles saibam que quem fazer greve vai ser demitido. A direção do metrô não pretende rever as punições. Os metroviários dizem que a falha do metrô foi técnica e não humana. Nós esperamos que as nossas reivindicações sejam atendidas, ou seja, a revogação da punição dos nossos companheiros e que a sindicância feita pelo metrô, que seja apresentado ao sindicato o relatório final. A greve no metrô. Um dia depois da paralisação, a direção da empresa começa a punir os grevistas. Nas estações, a vida voltou ao normal. A diretoria do metrô afastou de suas funções 30 funcionários que ocupavam cargos de confiança. Os grevistas vão perder ainda o dia parado e o descanso semanal. Para nós não é de estranhar as posições que eles adotaram. O que nos estranha é a falta de habilidade da companhia na condução dos tratos quando surge uma situação de conflito dentro da empresa. A companhia já entrou na justiça pedindo a decretação da ilegalidade do movimento. Foi aberto um inquérito para que em 7 dias sejam conhecidos os responsáveis pela greve. Nesse sentido, a gente traz aqui a seguinte proposta. No dia 26/10, reuniu o comando de mobilização lá na sede do sindicato para pôr em prática as propostas aqui aprovadas. Dia 29, nós faríamos nova assembleia e aprovaríamos uma concentração na sede no dia 4, para aí sim dar o prazo para o metrô, com todas as áreas da companhia, de alto e bom som, dar um prazo para o metrô acatar nossas reivindicações. Pessoal que concordar, concorde, que não concorda, pode variar, não tem problema nenhum. Mas eu queria colocar de uma forma clara qual é a proposta da diretoria do sindicato dos companheiros. Nós consideramos, companheiros, que essa proposta não é suficiente para deixar a categoria satisfeita. E é importante não parar de puxar a vaga. E quem tem que ser pagado não é a diretoria que significa. Portanto, companheiro, a diretoria do sindicato julga que é insuficiente essa proposta. Essa categoria, companheiro, ela nasceu na luta, na garra e na responsabilidade. Então, o primeiro ponto da proposta da gente é uma concentração. No dia 20, em frente ao Codec, dizendo de alto e bom som que se não vier aumento, também não tem metrô. Mas nós recebemos do sindicato esse ofício que a gente faria aqui com os companheiros. 4 de novembro de 88, doutor Paulo Otávio da Azevedo Júnior, doutor sou eu. Presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, prezado senhor, tomamos conhecimento da decisão da Assembleia dos Metroviários de ontem que rejeitou a proposta apresentada pela empresa através da carta 325/88. Assim, pedimos a Vossa Senhoria considerar sem efeito o conteúdo da referida proposição em todos os seus itens. Atenciosamente, Antônio Sérgio Fernandes, presidente, assinando por ele Pedro Comigião, vice-presidente. Isso significa que, ao invés de a gente conseguir uma negociação, a nível de negociação em si, o metrô retirou aquela proposta.
Mas não é somente isso que a gente quer trazer de volta para os companheiros. Já no finalzinho da tarde, a imprensa ligou para o sindicato e nós ouvimos, inclusive, foi lido para nós por um repórter a nota que o governo do Estado soltou e diziam, sintetizando o seguinte: que todos os metroviários deveriam voltar ao trabalho. E aqueles que não voltassem ao trabalho poderiam já se considerar demitidos e a direção da empresa estava autorizada a realizar operações. Isso é uma maneira irresponsável de tratar a luta dos trabalhadores. Irresponsável e mentirosa. Constantemente nós temos denunciado a degradação que ocorre dentro do metrô. Constantemente nós temos denunciado estações que são inauguradas com um único fim eleitoreiro e que não tem uma preocupação de bem servir a população. O metrô só não está numa situação pior do que está hoje graças ao nosso trabalho, ao trabalho do metroviário, do companheiro da manutenção, do companheiro da operação e dos companheiros da área administrativa, metrô 1, metrô 2, TCO e dos companheiros da obra. Somos nós que seguramos esse metrô e nós exigimos sermos tratados com mais respeito. Nós não somos marginais, nós somos trabalhadores e queremos ser respeitados como trabalhadores. O que nós estamos fazendo agora é lutar para melhorar os nossos salários. Nós não somos marajás, como diz o seu secretário dos Negócios Metropolitanos, o deputado Luiz Carlos Santos. Nós não somos marajás, não, senhor. Eu sei que vontade nós temos, que dignidade nós temos, que sobra. E eles não vão conseguir, de forma nenhuma, colocar o metrô em funcionamento, porque nós, metroviários, impediremos isso. Ok, nós estamos aqui na terceira assembleia dessa greve. Nós fizemos a primeira assembleia decretando a greve, a segunda assembleia foi ontem, sexta-feira, primeiro dia de greve. Hoje nós estamos no segundo dia de greve e a terceira assembleia nossa. Nós estamos agora organizando os piquetes, vamos preparar os piquetes para prosseguir a greve, prosseguir na resistência às tentativas de intimidação da companhia. Foram feitas cartas chamando os metroviários a trabalhar, ameaças na imprensa, ameaças do governador, mas nós vamos continuar nossa luta, vamos continuar nossa greve até conseguir uma proposta razoável. Nós estamos aqui no Pátio Jabaquara do metrô, onde o sindicato, encabeçado pelo seu presidente Azevedo, e os companheiros da comissão de esclarecimento, encabeçado pelo Jaime, estão conversando com os metroviários e grande número aderiu à continuidade da paralisação. Na verdade, só chefes até agora entraram. Nós da bancada do PT vamos hoje na Assembleia arguir o PMDB, o PFL, o governo Quercia sobre esse comportamento. Na verdade, São Paulo vive um estado de sítio. Quercia governa com a PM. E hoje temos exemplo. Os metroviários fazem uma greve e reivindicam 37% de reposição, 120 sobre um salário de abono, e o governo demite 370 metroviários, coloca a polícia militar em todos os pontos do metrô e quer operar 10 ônibus com o corpo de bombeiros e policiais civis. É o retrato do governo Quercia. Estamos no nosso quarto dia de greve. A adesão da categoria continua boa, continua praticamente inalterado desde o primeiro dia. Estamos aqui no Pátio Jabaquara, acompanhando o piquete dos companheiros, um piquete tranquilo, sem violência. Algumas pessoas que tentaram entrar foram convencidas, outras não, e nós permitimos que elas entrassem para demonstrar que a participação na greve é uma participação voluntária. Conta pra gente o que você está achando da greve dos metroviários. Eu acho que o Brasil tem que entrar em greve, né? O custo de vida está subindo aí violentamente. E o brasileiro ganha o menor salário do mundo, é para passar fome, né? Um país
rico como esse, o povo morrendo de fome. É isso que eu acho que eles têm razão, devem fazer greve e outras categorias também devem fazer greve. Você acha que o setor de transporte, então, pode fazer greve? Deve fazer greve. Qualquer setor deve fazer greve. Vou falar aqui com um companheiro que foi demitido. Como é que é isso, companheiro? Eu fui mandado embora de licença médica, sem prévia comunicação, entendeu? Recebi ontem o recado, estava em casa. Pra mim é uma injustiça, né? Tá certo que eu sou novo na companhia, mas pra mim é uma injustiça, não só eu como os demais companheiros, entendeu? É só isso aí que eu tenho que falar, é um desabafo, entendeu? O que nós estamos reivindicando, nós achamos justos. Mas nós não vamos deixar nossos companheiros sair da companhia por causa da greve. Se eles tivessem que ser demitidos, eles teriam que ser sido antes, por um motivo justo, não pela greve. O pessoal operativo estão todos unidos e a gente entende que se continuar essa demissão e voltar para voltarem a trabalhar simplesmente do jeito que está agora, a gente pede demissão em massa, porque 15, como a gente tinha, e sem negociar a demissão, isso a gente já tinha anteriormente, sem a necessidade da greve. Isso que a gente vai colocar aqui para os companheiros, a gente gostaria que fosse analisado com calma, porque é uma colocação que nós vamos fazer para vocês a nível de ponderação que a gente fez lá. Nós entendemos o seguinte, companheiros, que na questão econômica, na medida que o metrô não avançou nada depois de 4 dias de greve, e o tribunal não avançou também nada depois de 4 dias de greve, nós entendemos que da questão econômica não sai mais leite nenhum. É essa avaliação que nós fazemos. Permanece para nós uma questão que é uma questão de honra, que é a questão das demissões dos companheiros, que hoje já chega no índice de 384 companheiros demitidos por justa causa. O metrô disse para nós o seguinte, que se vocês voltaram para o trabalho hoje, nós suspendemos de imediato as demissões. Isso para nós não é suficiente, porque permanece os 384 companheiros demitidos. Então o que nós estamos trazendo para vocês como proposta é o seguinte, que isso a gente vai abrir a discussão para ser discutido com todo mundo. A gente aceita voltar para o trabalho com a condição da readmissão, da revogação da demissão desses 384 companheiros. Essa é a proposta que nós estamos trazendo aqui para os companheiros. A gente aceitaria a proposta do metrô, a gente aceitaria descontar 50% dos dias parados parceladamente, mas a gente só volta para o trabalho se houver a revogação das demissões. E a gente voltaria amanhã mesmo. Isso que eu estou contando para vocês, companheiros, sem dúvida nenhuma não vai atender aquilo que a gente está verificando. Mas é com o coração partido que eu estou colocando isso. Porque nós avaliamos que, tomando essa decisão, nós jogamos a responsabilidade do retorno ao trabalho, do metrô voltar a operar, atender a população, nas mãos do governo do Estado. Então, companheiros, é com o coração partido, é com o coração doído e cheio de ódio que a gente está trazendo isso aqui, porque nós entendemos também que não existe, infelizmente, outra forma para a gente mudar as coisas. Não deixe claro que essa assembleia ela vota o seguinte, que a gente retorna para o trabalho a partir da meia-noite, da 0 hora de hoje, se forem canceladas as demissões dos 384 companheiros. Caso não seja canceladas as demissões, a greve continua amanhã. Essa foi a proposta 1 que nós apresentamos. Tem uma outra proposta apresentada pelo companheiro Marcos, que ele disse que a greve continua até a gente conseguir o reajuste salarial e a redimissão dos companheiros. São duas propostas. Então vamos votar, gente. Na proposta 1, que foi apresentada por mim, que vários companheiros aqui defenderam, quem vota na proposta 1, levante o braço.
Pode baixar. Quem vota na proposta 2, companheiro Marcos, levanta o braço. Pode baixar. Quem se abstém? Então, companheiro, venceu a proposta 1 que nós apresentamos. A Assembleia até às 7h30 para examinar essa carta que a companhia acabou de entregar agora. A Assembleia está adiada até às 7h30. Os companheiros vão aguardar com paciência. Nós não estamos brincando. Temos que ver o que está escrito nesse papel. Às 7h30, pontualmente, a gente começa a Assembleia. Com base nas condições orçamentárias de que dispõe, a Companhia do Metrô corrigirá os salários nominais dos empregados em 26,05%. Compensável em eventuais decisões judiciais futuras. É o problema da gente ganhar na justiça o tal de 84. Continua. Ainda dentro destas disponibilidades orçamentárias, a companhia efetuará ajustes salariais pontuais em diferentes cargos de sua estrutura, de modo a aproximá-los aos níveis salariais de mercado. Item 2. Jornada e regime de trabalho. Com a finalidade de estabelecer condições de trabalho que atendam aos interesses comuns à empresa e dos empregados, deverá ser adotado o regime de turno fixo em todas as áreas operativas da empresa. Essa é a proposta do ponto de vista econômico. Então, a proposta que o sindicato traz hoje para a categoria é essa: que o metrô, dizer para o metrô, 26 não dá. Dizer para o metrô, não se atrevam a mexer na escala da operação sem o consentimento dos companheiros da operação. E outra coisa, nós queremos saber, ponto por ponto, quais as funções que o metrô vai equiparar com o mercado e quanto vai ganhar. Nós queremos saber de um por um, do ajudante, do mecânico 1, do 2, do bilheteiro, do E1, 2, 3, operador, técnico, de todo mundo. O metrô tem que pôr os cargos para nós saber para quanto o cara vai. Manifestação quinta-feira, na parte da tarde, 16, 17 horas, em frente ao CT Plaza. A diretoria do sindicato e a comissão de mobilização vão tentar ser recebidos no Palácio dos Bandeirantes. Nós vamos ver provavelmente na própria quinta-feira. Dia 21, Assembleia Decisiva. Até lá, nós vamos fazer novamente setoriais nas áreas, depois de esclarecer com o metrô essa proposta. Aí a categoria vai decidir dia 21 o que quer da vida. E fica apontado dia 21. Se até lá o metrô quiser medir força com essa categoria achando que nós somos o cachorro morto, nós vamos dar tapa no metrô mais uma vez. E vamos para a greve dia 22 com todas as categorias que se propunham a isso. Obrigado.
greve política. Essa greve tem condição de ser evitada. Companheiros de imprensa que estiverem aqui, por favor, levanta a mão. Tem de imprensa? Não tem? Não veio. Já começou o cerco, o isolamento ao nosso movimento, para vocês terem uma ideia do embate que nós vamos enfrentar. Eu ia pedir para a imprensa registrar aqui que nós, metroviários, estamos abertos para um acordo e que essa greve pode ser evitada porque o nosso objetivo é conquista salarial. Regime de votação, companheiro. A proposta é a seguinte: os 26% não atendem os interesses da categoria. Depois, a categoria exige que o metrô coloque no papel que diabo é esse reajuste com o mercado, quais as funções e quanto vai ter de reajuste. E 3, mais uma vez, que a Assembleia não aceita a fixação de turno, que isso só pode ocorrer com um prazo grande e feito um plebiscito para os companheiros da operação decidir, os companheiros da operação. Os companheiros que são favoráveis a essa proposta, por favor, levante o braço. Pode baixar. Os companheiros que são contrários, levante o braço. Está aprovada por unanimidade a proposta da diretoria do sindicato. Vamos lá, forma de luta. Os companheiros, a questão da greve que foi levantada aqui. Os companheiros que acham que essa Assembleia já deve decretar a greve para o dia 21, dia 22. Os companheiros que acham que essa Assembleia deve decretar a greve para o dia 22, já hoje aqui, levante o braço. Os companheiros que acham, deixam para decidir essa questão dia 21, por favor, levante o braço. Seguindo, companheiro. Eu acredito que a categoria está com disposição de luta. E exemplo disso, eu acho que é a segunda Assembleia lotada, onde as pessoas realmente querem votar um plano de luta, né? E eu acredito que, a partir daí, se não houver realmente uma proposta melhorada, uma proposta realmente que dê para a categoria aceitável, a categoria vai parar no dia 22, porque, infelizmente, 26% não recupera o nosso salário. Os metroviários de São Paulo não vão participar da greve geral marcada para estas terça e quarta-feiras. A decisão foi tomada agora à noite em Assembleia Geral da categoria. As consequências da última greve dos metroviários, realizada em novembro, pesou muito na decisão de não aderir à greve geral. Na última greve, mais de 300 metroviários foram demitidos. Existia agora o medo de que pudessem ocorrer novas demissões com a participação na greve geral. A decisão da nossa categoria é de dar total apoio à greve, mas não paralisaremos, porque a categoria vive um momento de crise, com ameaça de demissões, com mais de 300 companheiros demitidos na última greve, e nós queremos que a categoria se reconstrua com força para participar de todos os movimentos dos trabalhadores. Para o presidente da CUT, a ausência dos metroviários não vai afetar a greve geral. Existe um fato concreto. Os companheiros perderam centenas de companheiros recentemente e ainda estão ameaçados por uma lista de aproximadamente 700 companheiros que possivelmente podem ser demitidos do metrô. Ora, evidentemente que tem problemas e a categoria é soberana, é a categoria madura para saber se ela tem poder de mobilização. Os principais jornais de São Paulo destacam hoje a greve geral convocada pelas centrais sindicais. Veja as manchetes desta terça-feira, 14 de março. O Estado de São Paulo, CUT e CGT tentam de novo parar o país. A greve de 48 horas é contra o arroxo salarial do Plano Verão, que está completando 2 meses. Folha de São Paulo, ônibus aderem à greve, metrô não para. Jornal da Tarde, Erundina para a CMTC, o resto os piquetes vão batalhar. A prefeita de São Paulo vai manter os ônibus municipais nas garagens para evitar depredação. Mas segundo a CUT e a CGT, os piquetes serão pacíficos apenas de convencimento. Folha da Tarde, ônibus para e metrô não. Diário Popular, metrô funciona na greve geral. Segundo, ninguém tem que bater o cartão de ponto.
Porque não é batendo no batendo que vai caracterizar a greve, eles sabem muito bem, o problema é trabalhar. Então, mas o principal, para nós não se confundir, ninguém bate no cartão de ponto. Segundo, todo mundo usa o crachá e não deve colocar o uniforme. Ninguém tem que usar o uniforme, ok? É bom dar um aviso para aqueles chefetes que já estão escalados para ir para a estação vender bilhete. O sindicato vai mover ação contra essas pessoas com base na Constituição e com base principalmente na questão do crédito. Certo? Foi a categoria, nós sabíamos que não ia aceitar essa proposta, e agora nós vamos para as áreas organizar a greve para zero. Aconteceu que esse energúmeno desse pelego chamou a polícia para tentar prender os companheiros nossos que estão dentro do túnel nesse momento. Como é que está a situação nos terminais, lá no Pátio de Manobras? Os funcionários estão todos parados e agora o metrô resolveu pôr trem para circular, com não sei quem operando, sabendo que tem funcionários do metrô dentro do túnel. Então nós podemos, a qualquer momento, ter um atropelamento de um funcionário do metrô que tem vários dentro do túnel e o metrô nem se importou com isso. Mas quem está operando esses trens? Não se sabe quem está operando, provavelmente bombeiros, né? Ninguém tem notícia de quem esteja no comando desses trens. Mas eles têm capacidade para fazer esse trabalho? Não, não tem. Isso o metrô está forçando a barra, né? E pode causar uma catástrofe a qualquer momento aqui dentro desse túnel. A gente não podia entrar dentro das linhas da empresa, como a gente havia combinado na Assembleia. A gente concentrou o pessoal aqui na parte externa, né? Até umas 8 horas mais ou menos. E aí a gente começou a fazer setoriais aqui para o pessoal dispersar, né? Pequenas mancadas, né? Mas o grosso do pessoal está se dispersando, já está indo para casa, né? A gente acha que na manutenção ela foi vitoriosa, né? Em termos de percentual, você colocaria quantos por cento que ficaram? Que fizeram a greve? 95% com certeza. Então, quer dizer que a manutenção, com 5% que você calcula, não tem jeito de funcionar? Não, pode ter. Até porque é pessoal de escritório, né? Porque a categoria, com a demonstração de força que deu hoje, ela tira um peso que ela vinha arrastando desde a greve de 88. E ela faz mais. Ela consegue retomar a confiança em si própria para as lutas que a gente vai ter já a partir de hoje novamente. Uma greve vitoriosa, apesar de todas as provocações da empresa.